Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O Mistério do Farol. Era uma noite sombria e ventosa na pequena cidade costeira de Marlinville. As ruas estavam desertas e o mar rugia com uma fúria impressionante. No topo de um penhasco, um farol solitário lançava seu brilho intermitente sobre as águas turbulentas. Os habitantes da cidade evitavam a área, pois diziam que o farol estava assombrado, mas ninguém sabia ao certo por quê. A lenda do farol dizia que, há muitos anos, um zelador chamado Samuel vivia lá com sua filha, Lily. Samuel era conhecido por sua devoção ao farol, mas também por sua estranha obsessão por manter segredos. As pessoas da cidade sempre se perguntavam o que ele guardava no topo do farol. Alguns diziam que eram tesouros perdidos, outros afirmavam que eram segredos obscuros. Ninguém tinha coragem de investigar, até que um grupo de jovens decidisse descobrir a verdade. Entre esses jovens estava Alex, um corajoso rapaz que tinha ouvido as histórias assustadoras sobre o farol desde criança. Ele convenceu seus amigos, Sarah, Mike e Emily, a se juntarem a ele em uma aventura noturna. Naquela noite, eles se reuniram em frente ao farol, com lanternas e coragem. A lua estava encoberta por nuvens escuras, tornando a escuridão ainda mais densa. Enquanto subiam as escadas que levavam ao topo do farol, eles podiam sentir o vento cortante e o som sinistro do mar lá embaixo. Cada passo parecia ecoar como um aviso silencioso. Quando finalmente chegaram ao topo, a porta estava trancada, mas Alex tinha vindo preparado. Ele retirou uma chave antiga do bolso de sua jaqueta, que alegava ser um presente de seu avô, que havia trabalhado como zelador no farol décadas atrás. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior escuro e empoeirado. A luz da lanterna de Alex iluminou a sala, revelando antigas engrenagens de relógio, livros empilhados e objetos estranhos. Enquanto exploravam o farol, Emily encontrou um diário empoeirado em uma prateleira. Ela começou a folhear as páginas amareladas e descobriu que pertencia a Samuel, o antigo zelador. O diário continha relatos detalhados de seus deveres como zelador, mas também mencionava uma obsessão crescente por um segredo que ele afirmava ser a chave para a eternidade. Enquanto Emily lia o diário em voz alta para os outros, eles começaram a sentir uma presença estranha no farol. Uma sensação de que não estavam sozinhos, como se alguém os observasse. A atmosfera se tornou ainda mais opressiva quando eles ouviram passos arrastados se aproximando. Os amigos se viraram para a porta, e para seu horror, viram a figura sombria de Samuel, o antigo zelador, de pé no umbral. A pele de Samuel estava pálida e cadavérica, seus olhos vazios encaravam os intrusos. Ele murmurou palavras ininteligíveis enquanto avançava lentamente na direção deles. Em um estado de pânico, eles recuaram pelo corredor escuro do farol, com Samuel seguindo-os implacavelmente. Ele parecia ter uma força sobrenatural, seus passos ecoando no silêncio da noite. Os amigos finalmente encontraram uma escada que levava ainda mais alto no farol. Sem alternativa, subiram apressadamente, esperando escapar daquele espectro sinistro. Quando alcançaram o topo, encontraram uma sala secreta, diferente de qualquer outra que já haviam visto. O local estava coberto por símbolos estranhos nas paredes e havia um estranho altar no centro. No altar, havia um livro antigo e enigmático, adornado com runas e imagens misteriosas. Alex,
com um sentimento de urgência, começou a folhear as páginas do livro. O livro revelava segredos antigos sobre rituais de invocação e imortalidade. Samuel tinha se entregado à busca pela vida eterna, e aqueles símbolos eram parte de um ritual sombrio. Enquanto Alex lia as palavras proibidas em voz alta, uma onda de energia maligna encheu o ar. O farol tremeu, e uma sombra sinistra se materializou diante deles. Era a manifestação do segredo que Samuel havia buscado desesperadamente. Uma entidade sombria, há muito aprisionada, agora estava livre. A entidade se dirigiu a Samuel, que parecia ter encontrado a redenção em sua busca. Ele foi consumido pela escuridão que ele mesmo havia libertado, desaparecendo na sombra. Os amigos, em pânico, tentaram desesperadamente reverter o ritual, mas era tarde demais. A entidade estava livre, e o farol tremia com sua presença aterrorizante. A criatura, agora em sua forma completa, era uma abominação de tentáculos e olhos que emanava uma aura de pura escuridão. Ela começou a se mover em direção aos jovens, suas intenções sinistras claras. Alex, Sarah, Mike e Emily sabiam que sua única chance de sobreviver era encontrar uma maneira de selar a entidade de volta no livro proibido. Eles começaram a procurar freneticamente uma solução. Enquanto folheavam o livro, encontraram uma passagem que descrevia o ritual de selamento. Era uma tarefa árdua, envolvendo a recitação de palavras antigas e o desenho de símbolos específicos. Com o tempo se esgotando, eles se uniram e começaram o ritual. As palavras ecoaram no farol, e os símbolos brilharam intensamente. A entidade lançou ataques desesperados contra eles, mas eles se mantiveram firmes. O ritual finalmente alcançou seu clímax, e a entidade foi sugada de volta para o livro com um grito angustiado. O farol tremeu mais uma vez e depois ficou em silêncio. Exaustos e aliviados, os amigos observaram enquanto o livro desaparecia em uma fumaça negra. O farol estava seguro mais uma vez, mas a que custo? Samuel, o zelador amaldiçoado, estava perdido para sempre, vítima de sua busca pela imortalidade. Eles haviam pago um preço alto para manter o segredo do farol enterrado nas sombras. Com a entidade selada, os amigos desceram do farol e nunca mais voltaram. Eles sabiam que era uma história que nunca poderiam contar a ninguém, pois o mistério do farol precisava permanecer oculto. Os anos se passaram, e o farol se tornou um local abandonado e esquecido, evitado por todos na cidade. A lenda persistiu, mas poucos acreditavam na história assustadora do farol assombrado. No entanto, aqueles que conheciam a verdade sobre o segredo do farol carregavam o peso daquela noite horrível pelo resto de suas vidas. O farol continuou lançando seu brilho solitário sobre as águas tumultuadas, como um guardião sombrio de um segredo sombrio, esperando pacientemente o próximo intruso corajoso que ousasse desvendar seu mistério. E assim, o mistério do farol permaneceu, uma história de terror horripilante que nunca deixou de assombrar a cidade costeira de Marlinville. Às vezes, os ventos noturnos traziam ecos distantes de murmúrios e suspiros, como se Samuel e a entidade aprisionada ainda vagassem pelos corredores escuros do farol, em busca da eternidade que lhes foi negada. Os moradores locais, mesmo que não acreditassem nas histórias assustadoras, evitavam o farol como se instintivamente soubessem que o lugar estava impregnado de mistério e trevas. As noites em Marlinville eram sempre mais sombrias e inquietantes do que em qualquer outro lugar, e o farol permanecia como um farol de aviso, alertando os incautos a não se aventurarem onde o medo e a obscuridade reinavam supremos. E assim,
o mistério do farol continuou a ser uma parte indelével da história da cidade, uma lembrança sombria de que nem todos os segredos devem ser revelados, e que a busca pela imortalidade pode ter consequências terríveis. Os moradores de Marlinville continuaram com suas vidas, mas sempre com um olhar nervoso na direção do farol, lembrando-se da noite em que 4 jovens corajosos enfrentaram o desconhecido e pagaram um preço terrível por sua curiosidade. O farol permaneceu em sua solidão, lançando seu brilho intermitente sobre as águas turbulentas, como um guardião sombrio de um segredo que nunca deve ser desvendado. Os mistérios do farol permaneceriam ocultos, perdidos para sempre nas sombras do tempo, uma história de terror que ecoaria pela eternidade, lembrando a todos que nem tudo que está escondido deve ser revelado. E assim, o farol de Marlinville permaneceu como um símbolo sinistro de mistério e medo, uma advertência para aqueles que ousavam desafiar o desconhecido e buscar segredos proibidos. O tempo passou, mas o mistério do farol nunca foi esquecido. As histórias sobre a noite terrível em que a entidade sombria foi selada no livro continuaram a assombrar a cidade. As gerações futuras ouviriam as histórias assustadoras de seus antepassados e evitariam o farol como se fosse um lugar amaldiçoado. Marlinville se transformou em uma cidade costeira tranquila e pacífica, mas o farol permaneceu como um lembrete constante de que o passado sombrio nunca está muito longe. As lendas sobre o farol se espalharam para além das fronteiras da cidade, tornando-se parte do folclore local. Alguns diziam que o farol era um portal para o além, outros afirmavam que era um lugar amaldiçoado pelos deuses do mar. As histórias variavam, mas todas compartilhavam a mesma conclusão: o farol era um lugar assombrado e misterioso que nenhum ser humano sensato ousaria explorar. Enquanto o tempo avançava, o farol continuou a manter seu segredo sombrio, como um tesouro oculto nas profundezas do oceano, esperando pacientemente pelo dia em que alguém se atreveria a desvendar sua verdadeira natureza. Os 4 amigos que enfrentaram o mistério do farol, por sua vez, nunca mais foram os mesmos. Eles carregaram o fardo daquela noite terrível pelo resto de suas vidas, atormentados por pesadelos e pelo conhecimento do que haviam liberado. Nunca mais se reuniram, e cada um seguiu seu caminho, mas a memória daquela noite fatídica permaneceu como uma sombra em suas vidas. E assim, o mistério do farol, com seu terror horripilante e segredos profundos, continuou a assombrar a cidade costeira de Marlinville, uma lembrança sombria de que algumas histórias nunca devem ser contadas e que nem todo mistério deve ser desvendado. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.